Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Tende piedade de nós. Amém. Bom dia a todos, salve Maria. Se alguém não me conhece, eu me chamo André Melo. A irmã Ana Maria pediu para que eu falasse sobre a biografia do professor Orlando. Eu confesso que é uma tarefa muito difícil. Eu que gosto tanto de contar histórias, agora me deparei com uma que é bem difícil de ser contada. Por diversos aspectos, né? Alguns que são inerentes à própria história do professor, outros que são inerentes à minha pessoa, né? Às minhas limitações enfim. Mas muito bem, é preciso fazer o que tem que ser feito, né? Então eu começo a minha aula com um aviso. Esse aviso é sobretudo para aqueles que, como eu, conheceram o professor Orlando tão de perto e que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Então, é impossível, e este é o aviso, é impossível resumir uma vida tão densa em apenas 1h30. Outro dia, eu conversando com o Fábio Vanini, falei, mas Melo, você vai falar 1h30? Como é que você tinha que falar horas? E, de fato, é impossível. Então, deste aviso do impossível, né, de fazer tudo caber em 1h30, eu faço um pedido. E o pedido que eu faço é, primeiro, a benevolência daqueles que foram alunos do professor, porque muita coisa não vai ser dita, não há tempo. E muitas coisas eu sei que vocês vão, no final da aula, puxa vida, havia fatos que valiam a pena ser contados. Eu sei, pode ser fatos que eu não me recorde ou fatos que eu, de fato... vai ser difícil hoje. Ou fatos que eu, de fato, não tive tempo de contar. E também eu peço, dessa forma aí, antecipadamente, desculpas, né? E, por fim, uma esperança. Uma esperança porque eu queria falar... eu peço desculpa para os que foram alunos, mas eu quero falar mesmo para aqueles que não foram alunos. Eu queria falar sobretudo para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Queria falar sobretudo para os jovens, para aqueles que ouviram as histórias do professor Orlando ou que o conheceram ainda muito pequenos e que não se lembram direito dele. Os meus filhos, por exemplo, o professor Orlando ia muito em minha casa. Mas eles eram pequenos, o professor até brincava com eles, etc. O meu mais velho chegou a assistir algumas aulas, mas agora nós temos, depois de tantos anos, outra geração. E é importante, então, que essa tocha não se apague, né? O professor era uma labareda. Isso aqui a gente devia, de alguma forma, não olhando tanto para as nossas limitações, porque se a gente for por esse caminho, a gente não vai fazer nada. O professor tinha mais talentos naturais do que qualquer um de nós, né? Mesmo os mais capazes entre nós não têm a capacidade que tinha o professor Orlando. Então, se a gente vai olhar por aí, eu lembro uma vez eu conversava com o professor e eu falava, professor, mas por que eu vou estudar Napoleão se o senhor conhece tanto Napoleão? Ele falou, filho, porque as pessoas têm que saber. Uma hora eu não vou estar aqui. Então, essa esperança é que talvez essa jornada aqui possa despertar, sobretudo nos nossos jovens, esse desejo de defender a Deus, esse desejo de descer das arquibancadas da arena e ir combater na arena, esse desejo de desfraldar a bandeira, de não ter medo do mundo, não ter vergonha de Deus. Então aqui fica o meu aviso, o meu pedido e a minha esperança. Vamos lá. Bom, o professor Orlando, como ele tanto falava, ele era descendente de italianos. O pai dele
seu Guilherme Fedeli, entalhador de muito talento, veio para o Brasil no século XX já. Da família do pai do professor Orlando, a gente tem menos informações, porque ele foi um imigrante de ocasião, né? Eu vou contar daqui a pouco, vou ler o relato que o próprio professor Orlando dava. O pai dele arrumou uma briga contra os fascistas na Itália e foi ameaçado de morte. A mãe dele então disse: filho, é bom você ir embora, senão vão te matar. Então ele veio para o Brasil. O pai dele havia passado 10 anos na guerra e ele também teve uma decepção quando voltou da guerra, porque quando ele foi para a guerra ele era noivo de uma moça. 10 anos depois, quando ele volta para casa, ele queria muito ir visitar a noiva e a mãe dele segurava ele não entendia por quê, né? E quando chegou a hora, ele falou: não, mãe, agora eu vou visitá-la. E aí a mãe dele contou, Rosina, que a Rosina já tinha se casado, né? Isso também para ele foi uma decepção. E o seu Guilherme, então, vem morar aqui no Cambuci. O Cambuci, que era um reduto de imigrantes italianos. Havia também outros imigrantes, mas o Brás, o Cambuci e a Moca locais com muitos italianos. São Paulo, no final do 19, começo do 20, para vocês terem uma ideia, no final de 19, o recenseamento que foi feito em São Paulo dá conta que 52% da população era de imigrantes. Havia mais imigrantes que brasileiros. E 34% da população era de italianos em São Paulo. Quer dizer, 1 a cada 3 pessoas que moravam em São Paulo eram italianos. O professor, de fato, nos contava que nas ruas do Cambuci se falava vêneto. Até os brasileiros falavam vêneto. Nas escolas havia aulas em italiano, né, para facilitar. Então, havia muitos italianos e o professor tinha muitas histórias, sobretudo a mãe dele, Dona Tosca, do Cambuci, que eram histórias deliciosas. A mãe dele, Tosca Soderi, né, vai ficar Fedeli depois que se casa. Essa aqui nós conhecemos um pouco mais a história. O pai dela, Aurélio, veio para o Brasil no final do 19 e era um estudante de engenharia. Então, a gente vê aqui que ele não tinha o perfil do imigrante, da pessoa que perdeu tudo ou que estava em dificuldades, que vinha aqui para trabalhar no campo. Ele era estudante de engenharia, portanto, uma pessoa de nível intelectual. E o professor Orlando sempre desconfiou que o avô tinha vindo para o Brasil para fundar uma colônia anarquista no Brasil. E pesquisando agora, né, irmã Ana Maria, para fazer todo esse trabalho, nós descobrimos algumas coisas bem interessantes. De fato, o Aurélio Fedeli, o pai da Dona Tosca, o avô do professor Orlando, era anarquista. Aurélio Soderi, eu sempre faço confusão. Ele era anarquista, Aurélio Soderi, e ele veio para o Brasil, acho que com um grupo de anarquistas. Por isso que ele não foi para o interior, porque uma pessoa que vem para fazer uma revolução não vai querer ficar dentro de uma fazenda, né? Tem que ficar dentro de uma cidade. E hoje a gente descobriu uma tese na USP, de 2013, que trata do movimento anarquista no Brasil e que cita o avô do professor Orlando. E depois descobrimos uma tese de doutorado, de 2004, da Sorbonne, em Paris, que cita o avô e o tio-avô do professor Orlando como sendo anarquistas, que vieram para o Brasil. Então, de fato, era uma família que não praticava a religião. A avó do professor Orlando estudou em colégio de freira. Quando ela se casou com 19 anos, o Aurélio também tinha 19, e ele resolve vir para o Brasil. Eles chegaram aqui com 19 anos de idade e sofreram muito, né? Tiveram uma vida também muito interessante, tiveram muitos filhos, etc. Mas o fato relevante aqui que eu queria apontar é que eram pessoas longe da religião. E alguns fatores interessantes na vida do professor Orlando vão mudar isso aqui. Muito bem. Quando o professor Orlando era o segundo de 3, primeiro nasceu o Luiz, que chamavam de Dino. Quando nasceu o professor, o pai dele, em Vêneto,
Quando nasceu o professor Orlando, o pai olhou para a dona Tosca, né, para a esposa, e falou: Toschina, questo vene furbo. Quer dizer, ele via nos olhos do professor Orlando que era um olho tão vivo, falou: esse aqui vem esperto. E aqui, então, o saboroso relato que o professor conta do pai dele na Itália e na vinda dele para o Brasil. Meu pai foi um entalhador pobre e simples, sem maior instrução. Era uma pessoa valente, fora soldado durante 10 anos, tendo participado da Guerra Ítalo-Turca de 1912 e da Primeira Guerra Mundial. Teve que vir para o Brasil porque entrara em conflito com os fascistas de Mussolini. Em 1923, Mussolini se apossara do poder e num comício fascista, meu pai foi até lá sozinho. Foi numa praça em Gênova. Os fascistas cultivavam a violência. Num raro momento de silêncio, meu pai gritou a plenos pulmões: Abbasso il Duce! O brado fora atrevido. No silêncio, agora surpreso e assustado da praça, a resposta veio incontinente do palanque. Que grida? Quem foi que gritou? Berrou o fascista de plantão. E a resposta valente, e não muito prudente, veio também incontinente. Io, fedele Guilhermo. Quebrou o pau. Como se dizia na gíria moleque de minha rua quando eu era pequeno. Na verdade, o que quebraram foi a cabeça de meu pai, que, espancado brutalmente e ameaçado de morte, teve que vir rápido para o Brasil. Assim era meu pai, direto, franco, audaciosamente atrevido, sem medo. Então, aqui tem a foto do seu Guilhermo, entalhador de talento, como eu disse, os entalhes dele. Ele fez entalhes para a Catedral de São Carlos, no interior de São Paulo, para o Palácio do Catete, que era a sede da Presidência da República. Esses móveis hoje estão no Senado, em Brasília. Ele veio aqui também, ele é uma pessoa de nível cultural, ele veio para ser professor no Liceu de Artes, e uma pessoa intrépida. Isso, o professor tinha muita admiração pelo pai. E aqui está a foto, o menorzinho aqui é o professor Orlando, com o irmão dele, Jim, Dona Tosca, a mãe dele, e aqui o pai dele, seu Guilherme. Muito bem. Primeiros anos. O professor Orlando, então, como eu falei para vocês, ele nasceu de uma família que não tinha a prática religiosa, o que vai mudar isso aqui, ele aos 6 anos vai estudar com os salesianos aqui da Baixa Moca. O irmão dele mais velho havia sido matriculado na escola e ele chorava que queria ir para a escola também, embora não tivesse idade. Isso a irmã Ana Maria me contou. E então a mãe conseguiu ir lá falar com os padres e conseguiu matricular o filho mesmo ele não tendo idade. Depois de um tempo ele começou a reclamar e chorar que queria sair da escola. E o pai falou assim, não, chorou para entrar, vai ficar. E ele então ficou e se formou, portanto, antes da idade normal, e teve que ficar 1 ano em casa, sem estudar, esperando para poder ingressar, então, no Colégio dos Maristas, ali onde hoje é o Poupa Tempo, no centro de São Paulo. Quando garoto, o professor tinha uma memória extraordinária, mas uma memória assim, espantosa. Ele já, com certa idade, dizia, eu estou perdendo a memória. E ele, perdendo a memória, como ele dizia, tinha uma memória espetacular. Ele, quando garoto, ganhou um prêmio, acho que com 6 anos de idade, ele decorou o catecismo inteiro, e havia uma competição na escola e ganhou uma excursão por conta desse prêmio. Aos 11 anos, então, ele vai estudar nos Maristas, lá aqui no centro de São Paulo. Ele contava para nós que quando começou a Segunda Guerra, o pai dele comprou mapas da Itália, da Europa, e eles acompanhavam a guerra, colocando no mapa as posições das tropas, etc. Se interessava por tudo isso desde pequeno. Era também o professor uma pessoa de muita liderança. Ele contava para nós que, desde garoto, ele tinha a casa sempre cheia, ele tinha muita liderança com os seus...
Já o Guilherme tinha a casa sempre cheia, eram pessoas de muita festa nesse sentido, gostava muito do convívio com pessoas. O professor era louco pelas pessoas. Ele dizia que nada é mais bonito que uma alma humana. E ele era tremendo, né? Aqui a gente conheceu o professor Orlando convertido, né? Ele contava que na escola ninguém o dominava. Os professores tinham medo dele, então os professores ficavam buscando agradá-lo para conseguir algum tempo de silêncio para poder dar aula, porque ele tinha raiva dos professores que faziam isso, que ficavam tentando chantageá-lo em lugar de dominá-lo, né? E então ele conta dessa raiva, mas desde garoto, desde os 6 anos de idade, ele já tinha decidido que seria professor. Um fato também que eu acho relevante, ele sempre se disse aluno de Dom Bosco, e isso é verdade porque ele foi aluno dos salesianos, diretamente. Ele mencionava muito também o sonho, onde Dom Bosco, aquele da roda, né, que Dom Bosco vai girando uma roda e vai avançando no tempo 10 anos, a cada volta que ele dá. E Dom Bosco vai vendo o oratório no futuro e chega uma hora que ele fala, nossa, os meninos estavam todos velhos. E depois ele dá mais voltas, ele vê, eu não conhecia mais ninguém, eu via alunos que eu desconhecia. E o professor sempre dizia que nós éramos esses alunos, uns desses alunos, porque nós também, de alguma forma, somos alunos de Dom Bosco, né? Então, aqui o professor vai começar com os salesianos já, os padres vão ensinar para ele que tem que ir à missa, ele vai falar em casa com a mãe, o padre diz que tem que ir à missa, a mãe vai começar a frequentar a missa também, e o professor Orlando, então, ajudava a missa aqui na igreja dos salesianos. A dona Tosca dizia que tinha medo dele derrubar o missal do altar, porque ele sempre foi muito baixo, então imagina ele criança, né? Então, na hora de pôr o missal no altar, ele tinha que ficar na ponta dos pés. Ela ficava aqui assistindo a missa com o coração na mão, vendo a hora dele derrubar tudo. Mas então a família começou aqui a praticar os sacramentos. Acho que o pai dele menos, né, mas a mãe ele levava à missa. Muito bem. Quando ele cresce, então ele se forma, ele quer ser professor de história, porque ele via que ser professor de história é o que faria mais sentido. O professor Orlando conhecia muito de matemática também, isso era uma coisa que eu notava. Ele até deu aulas particulares de matemática, mas eu via pelos exemplos que muitas vezes ele dava e os comentários que ele fazia, que ele estava muito à vontade com a matemática. Mas ele escolheu ser professor de história, porque ele via que aqui ele teria, acho que uma melhor atuação. E ele, então, quando decidiu fazer faculdade, ele chegou a visitar a USP. Imaginem só, na USP ele viu moças fumando, isso o escandalizou. E ele ficou com uma má impressão, então foi fazer PUC. Ele contava para nós, então não quis estudar na USP, né, foi para a PUC, e ele contava para nós que as aulas na PUC eram muito fracas, muito, muito fracas. Ele contava que ele passava horas jogando ping-pong. Ele era capaz de dar 36 cortadas no ping-pong seguidas. Então eu fiquei expert em ping-pong, e ele falou, todo o curso de história antiga deu meia página de um caderno. Os professores não ensinavam e era muito fraco. E ali então ficou expert em ping-pong, né? E com 18 anos, em 51, ele vai então conhecer um professor que o marcou muito. Era um professor que dava aulas bem, sabia falar bem, e era o Plínio Corrêa de Oliveira, que ele havia conhecido em 51. Ainda o Plínio Corrêa de Oliveira não era professor dele, mas um colega falou para ele, aquele ali é o Dr. Plínio, é o professor de História. Ele não gosta de Napoleão. E aí o professor falou para ele, mas por que não gosta de Napoleão?
Porque Napoleão comia com as mãos. Aí ele falou, então eu vou estudar Napoleão para discutir com ele. E aí o pai do professor Orlando tinha dado para ele o dinheiro para ele comprar um par de sapatos. Ele não comprou o par de sapatos, ficou com os sapatos velhos. Comprou um sapato inferior? Então ele comprou um sapato barato e com o dinheiro comprou a coleção da Vida de Napoleão e começou a ler a Vida de Napoleão e disse que se entreteu tanto com a leitura que esqueceu do desejo que ele tinha de discutir com o Dr. Plínio. Então ele conta que essas aulas eram o marcavam muito, porque até que enfim tinha um professor que falava com autoridade. Ele até contava um fato que um dia o Dr. Plínio mandou ele buscar uma cadeira. Então, você vai me buscar uma cadeira ali. E isso, ele falou que ele foi fazer isso com uma alegria. Até que enfim um professor que manda em mim. E ele falou que tinha um outro professor na PUC que devia ser comunista, né, ficou olhando com desprezo essa atitude. E ele falou, eu nem liguei, eu fui obedecer feliz, porque até que enfim encontrei alguém que mandasse em mim. Depois, nas férias, ele pediu para o Plínio Corrêa de Oliveira dar um curso para eles. E ele, então, disse que ele tinha abandonado a prática da religião, tinha esquecido até algumas das orações, e ele, assistindo aquelas aulas, ele via a contradição na vida dele. Ele falou, meu Deus do céu, esse homem pratica a religião de uma forma mais perfeita do que os padres salesianos e os padres maristas praticavam. Então, nessa contradição, ele conta que... antes de eu contar isso, deixa eu dar aqui o relato, né? Eu não quero pular, não. Então, vi pela primeira vez o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira num dos corredores arejados e então limpos do antigo prédio da PUC, nas Perdizes. Naqueles tempos, a PUC era pelo menos materialmente limpa. Era o ano de 1951. Eu acabara de entrar no curso de História. Então, ele conta que ele, nessa contradição, né, ele gostava muito de jogar futebol. Ele dizia para nós que ainda velho jogava bola conosco. Eu não jogava bem, mas tinha fôlego, eu corria muito. E num jogo de futebol, num domingo, nas Perdizes, lá da faculdade, era um jogo eu não sei se era do pessoal de humanas contra, não sei se era história e filosofia. Essa história ele dava com detalhes. E eles estavam ganhando o jogo de 4-0. Agora, isso aqui eu queria que notassem para ver como Deus pode dar as graças para nós a partir de qualquer coisa. E o professor falou, nós estávamos ganhando o jogo de 4-0 e a outra turma fez um gol, depois fez mais outro, ficou 4-2. Aí eles empataram, ficou 4-4. E aí houve um pênalti para a turma do professor Orlando. E o colega dele foi bater o pênalti ele chutou com força, bateu na trave, a bola voltou, o outro time pegou a bola, foi e fez o gol, 5-4. Perderam o jogo, o professor saiu arrasado. Ele conta que no campo ele estava quebrado. E ele voltou para casa muito quebrado. Aquele dia ele disse que ele lembrava ainda da Ave Maria, e ele tinha rezado na véspera uma Ave Maria, e tinha rezado no final, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E ele disse que enquanto rezava, ele pensava naquele professor da faculdade, na vida dele, nas tristezas que ele tinha. E na volta, ele passando pela praça aqui da João Mendes, ele entrou na igreja de São Gonçalo e falou, eu tinha alma cheia. E ele foi, então, fui imediatamente me confessar. E aqui que ele conta que foi a conversão dele, ele confessou aos prantos, né? E aí ele vai depois, e aí, claro, ele vai mudar de vida. Aí ele vai mudar de vida no sentido de que ele vai ter uma vida com uma frequência maior aos sacramentos, né? Aqui que é o que a gente chama propriamente de conversão. A família dele sempre foi católica,
mas é como o que aconteceu com muitos de nós, né, que não o conhecemos. No meu caso, por exemplo, eu já era católico, mas eu digo que me converti porque eu me converti à prática da religião que não praticava antes. Muito bem, paralelo a tudo isso, o professor Orlando, ele serviu o exército por quase 2 anos, isso em 52. Ele tinha conhecido, lembro, o Plínio Corrêa de Oliveira em 51, em 52 ele tinha prestado a prova para o CPOR, era uma prova bem difícil, as provas do CPOR são famosas por serem difíceis até hoje, ele nem olhou o resultado, ele tinha sido aprovado e nem viu, simplesmente seguiu a vida dele. Um dia chega uma viatura do exército na casa dele, com uma intimação que ele tinha que se apresentar no dia seguinte no quartel. Então ele conta isso aqui, e quando ele vai se formar dali a quase 2 anos, essa foto que vocês veem aqui é a foto da formatura dele, o porta-bandeiras aqui que vocês veem é o professor Orlando. A formatura era no Pacaembu, no estádio do Pacaembu, e o professor, ele não sabia aqui, mas ele ia ser condecorado com uma comenda que é muito rara, é difícil ser concedida, uma medalha chamada Correia Lima, que é concedida apenas, não existe medalha Correia Lima todos os anos. Quando ninguém atinge um determinado patamar, simplesmente ninguém ganha. Quando isso ocorre, é só um aluno que ganha, só o primeiro da turma, desde que ele tenha tido uma média geral igual ou superior a 8, nenhuma média particular, né, inferior a 6, e ele não pode ter tido nenhum problema disciplinar. E aí, neste dia, durante a cerimônia, anunciaram que naquele ano haveria, alguém ganharia a medalha Correia Lima. Ele não sabia que era ele, quando anunciaram, o pai dele, seu Guilherme, estava na arquibancada, gritava, é o meu filho, orgulhoso, porque e a dona Tó fica com vergonha, né? A dona, a tia, com vergonha. E ele orgulhoso do filho. Então, e aqui o professor conta, ele gostou do exército, ele particularmente um amigo que ele fez no exército chamado Carrara, ficou amigo dele a vida inteira. Eu conheci o Carrara, eu me lembro quando o Carrara morreu de câncer no pulmão. Um dia o Carrara chegou à missa, já com a voz ruim, tossindo, ele fumava muito. E o professor falou assim, mas o que você tem, Carrara? E ele tossia, câncer. O professor falou, você precisa se confessar. Já confessei. E dali a um tempo morreu o Carrara. O professor ficou bem triste quando morreu o Carrara, porque era um amigo da juventude, né? Então aqui o professor nos dá o relato. Entrei no CPOR sem querer. Passaram no exame e não sabia. Quando um soldado me trouxe uma intimação do exército, descobri que era cidadão. Fiquei verde no dia seguinte. Por 2 anos, quase, fui o número 222. Gostei do exército, a ponto de conseguir a honra de me tornar porta-estandarte do CPOR e de me arrepiar da ponta do coturno à ponta do cap durante os desfiles, ao som das fanfarras e ao troar dos canhões, a ponto de ganhar minha espada. Ele não menciona aqui por humildade, mas ele ganhou também a medalha Correia Lima. Eu vou deixá-la aqui. Essa aqui é a medalha que o professor ganhou, não é uma medalha Correia Lima, é a própria, né? E aqui atrás, inclusive, a gente limpando ontem em casa, eu descobri, está até aqui o cartão. Aqui, ó. Primeiro lugar, arma de infantaria, aspirante Orlando Fedeli. Não dá o ano. Não, mas a gente vai achar. O Pedro Din está me ajudando lá, a gente vai encontrar. Porque a mãe do professor tinha um recorte de jornal com a notícia aqui do fato. Mas muito bem. O professor, então, vai começar, ele vai se formar, vai começar a dar aula. Primeiro ele dá aula como suplente. O primeiro aluno dele, chamado Gregório Vivanco Lopes, que ele disse que foi a minha primeira catedral de pedra. Ele dizia que fazia catedrais. Ele dizia bem rústica, mais sábia.
esse rapaz um dia veio, depois de uma aula, falou, professor, o senhor podia me dar algumas aulas de religião? E começou a ir à casa do professor ter aulas, e levou um ou outro amigo, etc. E o professor, então, em 56, que ele vai propriamente começar o magistério dele, que ele vai, aí, de fato, ser um professor efetivo. E um ano antes, em 55, ele conta que ele começou a comungar todos os dias, ele começou a ter uma vida de sacramentos mais, assim, mais regular. Nessa época que vai morrer o pai dele morreu num domingo de Pentecostes. O pai dele, o professor Orlando, já praticava religião, sempre falava para o pai se confessar. E o pai dizia, não, Landinho, ainda não. Né? E aí um dia de manhã tinha aulas de religião na escola. Né? O irmão mais novo do professor Orlando tinha ido para a escola, o Marcelo Fedeli. E quando esse aqui quem me contou foi o seu Marcelo. O pai tinha passado mal à noite, mas ele era muito garoto, ele ainda não atinava muito para as coisas. E de manhã, antes de ir para a escola, ele viu que o pai tinha falado com o irmão, com o professor Orlando, falando, hoje pode me chamar um padre. Nesse dia até o professor falou para a mãe, falou, mamãe, o papai vai morrer hoje. Ele falou para eu chamar um padre. E o Marcelo foi para a escola, na hora que ele saiu, estava a tia dele na porta da escola, Dona Iris, e ela falou assim, Marcelo, como está o seu pai? E ele até me contou, eu era um garoto de 10 anos, eu ainda não... Ele falou, ele falou para chamar um padre. Quando ele disse isso, a tia dele falou, meu Deus! Aí falou que nessa hora, Marcelo, gelei. Foi que eu percebi que meu pai estava morrendo. E aí veio um padre, ele pediu para chamar o padre, veio um padre, ele recebeu os sacramentos. Depois o Marcelo estava com um primo jogando futebol de botão na mesa, o pai estava sentado na sala, ele se levantou, ainda passou, olhou o jogo, deu alguns palpites, e aí foi indo para o quarto, passou mal, o professor foi acudido, o professor segurou, e foi o levando para uma poltrona para ele se sentar. E o professor sempre contava isso para nós, que o pai, nesse momento, disse para ele algumas palavras, que ele nunca nos dizia o que era. Isso aqui eu não digo para ninguém. Mas ele falou assim, os olhos do meu pai iam apagando como uma chama que vai sumindo, uma luz que vai sumindo, que vai indo embora. E aí, era um domingo de Pentecostes, o professor conta que aqui, o irmão mais velho tinha acabado de se casar e ele estava começando a receber alunos em casa para dar aula. Com a morte do pai, a situação financeira da família ficou muito difícil, porque o pai era o arrimo da família, o professor era um professor em início de carreira, tinha que sustentar a mãe, o irmão mais novo, a avó, que era viva, a dona Orlando, e 3 sobrinhas que ficaram órfãos de pai e de mãe, 3 primas, que eram órfãos de pai e de mãe, estavam num orfanato, o professor Orlando não se conformava com o fato delas estarem no orfanato, então assim que ele pôde, ele as tirou do orfanato, então ele tinha que trabalhar para sustentar todo mundo, precisaram mudar de casa, continuaram no Cambuci, mas foram para uma casa menor, e sofreram aqui bastante. Isso, aqui, naquela época, nos meses de férias, os professores não recebiam. Então, ele tinha que fazer economias durante o ano para poder pagar as contas na época de férias. Né? E aí, então, em 56, que ele vai... Aqui ele já tinha perdido o pai, né? Que ele vai, de fato, dizer, comecei aqui o meu magistério. E ele comenta, desde então, perdi o meu nome. Ele passou a ser o professor de História. É assim que nós o tratávamos, o professor. E ele falou que, então, aqui ele perdeu o nome dele. Nessa época, ainda não existia TFP. O que existia, até quando a TFP surgiu, o professor Orlando nem soube, ele ficou sabendo.
né, quando uma entidade chamada Tradição, Família e Propriedade foi criada. O professor nunca foi um dos mais entrosados na TFP do ponto de vista de decisões. Ele era uma ponta de lança, porque ele era um grande professor que convertia muitos alunos, levava muita gente para lá. Mas ele não tinha o perfil TFP. Então, ele, logo no começo, vocês vão ver daqui a pouco, ele foi colocado de escanteio. Mas o que havia na época era o grupo do jornal Catolicismo. O jornal Catolicismo era um jornal fundado por Dom Maier, que era bispo de Campos, então, né, aqui é Dom Maier, que vocês veem aqui na foto. E o professor, então, fez parte desse grupo. Era um grupo pequeno, não eram muitas pessoas. Pessoas que tinham sido alunas do Plínio Corrêa de Oliveira, pessoas mais velhas que o professor Orlando. Muitas delas o professor tinha uma grande admiração e procurava, assim, seguir a orientação dessas pessoas. E não eram muitos, né? Não eram muitos, né? Exato. E o professor nos contava o primeiro dia de aula dele, né? Eu peço licença para vocês, mas as palavras aqui são importantes, né? Olha que coisa. Vamos ver se eu encontro isso aqui, porque vale a pena. Se eu não encontrar, então deixa. Não encontrei aqui. Mas, enfim, o professor conta aqui, o primeiro. Olha isso aqui, ó. Comecei a lecionar. Ardia em desejo de defender a Deus e fazer bem às almas. Meu primeiro dia de aula. A alma em fogo, as palavras queimando-me os lábios. Um entusiasmo irradiante próprio da juventude. Tinha 23 anos. A minha fé, 2000. Ou melhor, era eterna. Ele conta que ele era muito baixo e era muito moço, então ele se confundia com os alunos. Quando deu a hora do intervalo, os alunos todos saíram para o intervalo e então tinha um aluno chamado Osmar, que não notou o professor baixinho, né? E ele saiu pelo corredor gritando: "O professor de história é o maior!", empolgado com aquele professor que dava aulas tão brilhantes. Então, esses moços que iam pedindo aulas para o professor não dava aulas em casa, etc., ele levava esses moços para ter aulas na TFP depois, né? Que era o grupo Catolicismo, né? A gente fala TFP, e ele foi formando, então, os grupos dele. E eles alugaram um pequeno lugar, um pequeno imóvel para ter as reuniões. Depois de um tempo veio uma ordem que, é melhor vocês mudarem para um lugar lá em Higienópolis, para ficar mais perto do Dr. Plínio. O professor não gostou disso aqui, falou: "Por que tem que estar perto do Plínio Corrêa de Oliveira fisicamente?", né? Falou: "Depois eu vou mudar para um lugar longe, os moços que são pobres vão ter dificuldade para ir até lá". Ele até conta que isso aconteceu com o primo dele. O primo dele frequentava as reuniões e tinha dificuldade depois para ir na nova sede, porque era mais longe e não tinha dinheiro. Então, na Rua Aureliano, a TFP, como a maçonaria, nomeia as suas sedes com o nome da rua onde ela fica, né? Então, havia a sede da Aureliano, essa sede que o professor organizou, e ali ele levou um grupo de alunos que o marcou muito. O professor sempre falava desse grupo, eram jovens muito, assim, altivos, gostavam muito de discutir, gente de muita capacidade também, gostavam muito de cantar. E eles montaram lá uma cantina, que deram o nome de Saint-Malo, onde eles se reuniam, fizeram toda uma decoração medieval, e depois um dos alunos do professor fez uma caravela, um barco. E o professor conta ele sempre contava com muito entusiasmo, com muita saudade dessa época da Aureliano. Isso foi lá para 1956, 57. Então, o Saint-Malo, por que o nome Saint-Malo? Saint-Malo é um porto no norte da França. Lindo, um lugar bonito demais, porque é uma cidade que avança para o mar, toda murada, e era um porto de piratas.
E isso aqui depois vai ser usado como acusação contra o professor Orlando na TFP de que ele estava criando um grupo para sabotar a TFP, eles estavam lá infiltrados, e que era um grupo, a prova disso é que eles tinham uma decoração na cantina de piratas, então eles tinham todo um código da pirataria para poder sabotar o Plínio Corrêa de Oliveira. Imaginem só. Né? Imaginem só. E aqui a gente começa então a ver o incômodo que tinha Plínio Corrêa de Oliveira com as lideranças que iam surgindo. Que aqui é que é o ponto. Né? Era um homem com uma tendência megalomaníaca tremenda. Então, todos aqueles que começam a se destacar são vistos como uma ameaça. Então, já nessa época, havia algumas reuniões, até eram chamadas de MNF, que é uma abreviação de manifesto, que não é substantivo, é verbo. Eram reuniões onde o Plínio Corrêa de Oliveira ia se manifestar, olha isso aqui, como se ele fosse uma divindade, para os seus discípulos. Era a epifania dele, padre. Exatamente, era a epifania do Plínio Corrêa de Oliveira. O professor Orlando não era chamado para essas reuniões do MNF. Ele não tinha, como disse certa vez muito acertadamente o Monsenhor João Clá, o professor Orlando é o anti-Plínio. E exatamente, essa é uma definição muito boa. O professor Orlando Fedeli é o anti-Plínio. O Plínio Corrêa de Oliveira, ele agia como um monarca absolutista. Depois até pior, porque ele organizou um culto a si próprio. O professor era como um senhor feudal. Nunca ele queria todo o poder para ele. Nunca ele destruía as lideranças. Nunca ele tinha inveja da qualidade dos outros. Todo mundo que era aluno dele, ele procurava fazer se desenvolver. Então ele queria ter um monte, ele queria, como ele mesmo dizia, é melhor ser rei de duques e barões, do que ser rei de peões. Claro, que era o que o Plínio Corrêa de Oliveira fazia, ele queria todo mundo peão para só ele ser rei. Então, de fato, o professor Orlando é o anti-Plínio. Né? Mas vamos lá. Contínuas sabotagens e traições havia contra ele, né? E ele, então, quando é em 1961, a TFP organiza um congresso em Serra Negra. Aqui o professor Orlando tinha 28 anos de idade. Era um congresso ainda do jornal Catolicismo. Vieram muitas pessoas, foram mais de 360 pessoas, inclusive de fora do Brasil. O congresso foi um sucesso. O hotel ficou muito lotado, não havia lugar para todos. Então vieram falar com o professor Orlando, falaram, não tem lugar para todo mundo, alguns vão ter que dormir no porão do hotel, no chão. O professor falou, quando tinha algo difícil, era para o grupo da Aureliano. Né? Então o professor falou, eu vou com os meus alunos. E foram todos eles para o porão do hotel. E João Esconhamilho Clá Dias, hoje Monsenhor João Clá, era do grupo da Aureliano. E pouco depois deu um jeitinho de arrumar um quarto e não ficou no porão, empoeirado. Né? E o professor contava que o porão do hotel virou o centro das decisões do congresso. Ia todo mundo para lá. Todo mundo ia para lá, todos os professores, etc. Porque o pessoal da Aureliano era muito animado, ficavam conversando até de madrugada, cantando. E eles iam lá, então, para combinar também o que iam fazer no dia seguinte. Dar as instruções para o professor, do que ele tinha que falar, com quem ele tinha que discutir, etc. O que fazer, o que não fazer. Então, um sucesso enorme e o professor teve uma proeminência muito grande nesse congresso. E ele conta, então, que essa proeminência que ele teve era o começo do fim. Porque já antes, um outro membro da TFP tinha tido muito destaque, Carlos Alberto e Sá Moreira, e esse foi execrado na TFP. Execrado. E agora chegou a vez do professor Orlando. Então, aqui algumas informações que eu já dei para vocês, né? Quando chega no final do congresso, o professor seria natural que ele fosse chamado para discursar. Ele não foi. Ele não ligava para essas coisas. Chamaram um outro professor que era até gago. O professor até rezou para que ele não ficasse gago na hora e pudesse falar bem.
E o professor, o lugar estava muito cheio, não cabia, as pessoas ficavam do lado de fora, o professor ficou até meio do lado de fora, porque ele sabia que ia ser muito mencionado. E, de fato, todos os discursos elogiavam o Congresso, elogiavam... E esse professor de História, todo mundo elogiando o professor Orlando. E aí, então, esse enorme prestígio foi percebido pelo Plínio Corrêa de Oliveira e o professor, então, é posto no gelo. O que eu quero dizer é posto no gelo? Estes alunos que o professor Orlando convertera e levava para a TFP, simplesmente não falavam mais com ele. Não dava nem bom dia. Recebeu orientação do Plínio Corrêa de Oliveira para não falar com ele, não cumprimentá-lo, e o professor não entendia, falava, o que está acontecendo? E ele ia se queixar para uma pessoa na qual ele depositava toda a confiança, Plínio Corrêa de Oliveira. E o Plínio Corrêa de Oliveira falava, isso aqui é um absurdo, Fedeli, ele falava Fedeli, né? Falava Fedeli. É um absurdo, esses seus alunos são os ingratos, são os aldeões. E por trás, né, mandava. Uma vez o professor estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, passaram os alunos dele de carro, maneiraram o carro como se fosse parar para dar uma carona, depois aceleraram e foram embora. Era assim. E falavam para ele, o professor Orlando é só entusiasmo. E o professor Orlando sempre dizia que tinha que estudar. Na TFP, quem estuda recebe o apelido de ploc-ploc. E o professor era um ploc-ploc, porque ele estudava e mandava os alunos estudar. E eles diziam que não deve estudar, só deve ouvir Plínio Corrêa de Oliveira, que isso é suficiente. Então, o professor muito mal visto, porque ele não era sério, diziam, e ele então, vivendo esse isolamento, não sabendo o que fazer, oferecendo tudo para Deus, falando, isso aqui deve ser por causa dos meus pecados. E aí, quando ele notava as contradições, no Plínio Corrêa de Oliveira, ele procurava não pensar naquilo, porque ele achava que era uma tentação. E ele achava o quê? Não, isso aqui é coisa do João Clá. O João Clá que está manobrando para me sabotar. Né? E aqui então ele diz, né, notei imediatamente que algo mudara. Na Aureliano cessaram os cantos, murchou o entusiasmo. Eu me sentia evitado, ninguém falava comigo. Um dia, eu encontrei algumas salas da sede fechadas. No outro dia, foi a porta de entrada que estava com a fechadura trocada. Toquei a campainha. Veio um aluno, o professor estendeu a mão, salve Maria. Ele virou as costas e foi embora, nem cumprimentou. O professor foi embora aos prantos, chorando. Viu que... Aí ele foi reclamar, foi falar com o Dr. Plínio, o Dr. Plínio falou, isso é um absurdo. E mandou ele para uma outra sede da TFP, não mais para Aureliano. Mudou o nome do grupo da Aureliano, etc. O nome da cantina também mudaram. E um dia o professor recebe essa caravela que era tão bonita que tinha na cantina, atravessada por um cabo de vassoura, destruída. Isso aqui que eu estou dando para vocês é um resuminho de como as coisas eram dentro da TFP. Então, já nessa época, em 62, 63, tudo isso aqui acontecendo, e o professor ainda vai ficar na TFP há mais 20 anos. Nessa tortura, porque ele era uma pessoa leal, e ele não queria, ele achava que não era culpa do Plínio Corrêa de Oliveira. Né? Muito bem. E aqui, então, agora eu passo a tratar um pouco do apostolado do professor nos colégios. Então, ele fala, Deus me levou com minha cruz até Itaquera. O professor dava aula nos colégios, isso aqui é uma coisa que ele dava aula em colégios públicos para gente não católica, num território que não era de ninguém. Os alunos se convertiam e ele tinha dezenas de alunos na hora do recreio, às vezes rezando o terço. Itaquera chegaram a ser 90. Itaquera, naquela época, era um lugar de colônia de japoneses e alemães. Então, ele foi dar aula em Itaquera, acho que lá para setembro de 63. Quando chegou no final do ano, vieram 4 alunos, 2 alunos e 2 alunas, pedir para o professor assumir as aulas de religião na paróquia, que a professora a qual o professor havia substituído, ela que dava as aulas antes. Ele aceitou, depois veio o padre também pedir para ele dar as aulas lá, ele aceitou, no ano seguinte começou a dar aulas,
em Itaquera. Essas aulas eram frequentadas por mais de 50% dos alunos da escola. Muitos deles pagãos. Muitos pagãos. Dentre eles, os tios da minha esposa, a Verinha, que os tios dela eram de Itaquera nessa época e foram alunos do professor Orlando. E foram batizados pelo professor Orlando. Né? Centenas. Centenas. Né? Então, em 64, ele batizou 4 japoneses e, em 65, outros, dentre eles, o Jorge Nakamura e Oscar Nakamura, que são irmãos de minha sogra, são tios da minha esposa. Né? Depois, algumas moças japonesas também foram batizadas. E havia, então, aqui um movimento enorme. Esse apostolado também foi sabotado. O padre, ele dava aula depois na casa de um dos alunos, e o padre começou a ir de casa em casa, falar para os pais não deixarem os filhos assistirem às aulas desse professor de história, porque essas aulas eram muito ruins e nessas aulas aconteciam coisas horríveis. Um belo dia ele bateu na casa justamente dessa senhora onde o professor dava as aulas. E ela ouviu, falou, padre, o senhor tem certeza do que o senhor está me dizendo? Eu falei, não, eu tenho. Não deixe seu filho se aproximar desse professor. Nas aulas acontecem coisas horríveis. Padre, o senhor tem certeza do que o senhor está me dizendo? Não, eu tento. Eu falo, padre, as reuniões são em minha casa, eu as assisto, não acontece nada disso. Anos depois, quando um dos nossos amigos foi se casar, esse aqui eu já era aluno do professor, então muitos anos depois, o professor era padrinho do casamento, ele estava na sacristia e tinha lá um padre já velho. O professor Orlando, quanto tempo? O professor, padre, me desculpe, mas eu não estou me lembrando quem é o senhor. Eu sou o padre tal de Itaquera. Falei, padre, eu sofri muito com o senhor. É preciso saber perdoar. Voltar atrás que é bom, né? Então, Itaquera é um sucesso. O professor já percebia que o líder dos alunos dele sempre era cooptado, normalmente pelo João Clá, para sabotá-lo. Então, em Itaquera, o professor procurou esconder o verdadeiro líder do grupo, que era o Walter de Oliveira, para que não fosse cooptado. Né? O plano até chegou a dar certo. Depois, o professor vai conhecer um grupo em Guararapes, um rapaz vem visitá-lo, etc. E o professor, então, pediu para Nossa Senhora porque o professor achava que ele era um grande pecador, por isso que ninguém mais cumprimentava ele, que a culpa era toda dele. Então ele pediu para Nossa Senhora que ele ia a Guararapes para que nessa viagem Nossa Senhora mostrasse para ele se ele ainda podia fazer apostolado. E ele, em 2, 3 dias que ficou lá, formou um grupo. Como ele não era convidado para as principais reuniões da TFP, ele conta que de sábado à noite ele ficava sozinho em casa, então ele pegava o ônibus, ia até Itaquera e ficava andando pelas ruas de Itaquera para ver se encontrava um aluno que tivesse a bondade de convidá-lo para ir para a casa dele, para conversar um pouco com ele. Né? Isso, para uma pessoa terna, como era o professor Orlando, era uma coisa tremenda. Depois ele vai dar aula em São Bernardo, onde ele vai ter um grupo de 130 rapazes, isso em 66. Em 67, o Plínio Corrêa de Oliveira, em decorrência de diabetes, tem gangrena no pé direito, que era justamente o pé, isso o professor não sabia na época, o pé que era beijado pelos tefepistas nas cerimônias de beija-pé que tinha lá. Então teve um problema e parte do pé, os artelhos foram cortados, né, por causa da gangrena, e o professor veio saber depois que o João Clá guardou os ossos como relíquia do Plínio Corrêa de Oliveira. Né? E depois, outros grupos também que o professor foi tendo, né? Já falei aqui, depois São Caetano. São Caetano durou muito pouco o grupo, porque logo um padre sabotou, mas ainda assim ele chegou a ter 40 alunos lá.
Aí depois vai ficar o professor vai ficar um período sem dar aulas, ele vai tirar uma licença. Esse período vai ser um período importante na vida dele, porque ele não podia dar aula nas escolas. Ele contava que ele pegava os diários com o nome dos alunos, da chamada, e ficava lendo o nome dos alunos, de tanta saudade que ele tinha. Mas é dessa época, ele quase não ia mais à TFP, muito isolado, e ele começou a estudar, e ele vai estudar muito a gnose e o romantismo. E ele tinha poucos alunos, uns 3 que vinham à casa dele ter aulas, e um deles até falou, mas professor, por que o senhor fica estudando? O senhor não pode ensinar? Não pode dar aulas? E ele dizia, isso aqui um dia vai ser útil. Então aqui que ele vai estudar muito, ele vai voltar a dar aulas em 72, aí que ele vai dar aula na Água Rasa, aqui na Moca, com os alunos da Água Rasa, a irmã Ana Maria, uma delas, com esse grupo que depois ele vai fundar, sobretudo com os membros desse grupo, não só, mas sobretudo com os membros desse grupo, que ele vai depois formar a Montfort. E o professor, então, ele fala, nunca imaginei que em Águas Rasas pudesse ter tão boa pescaria de almas. Né? Que lá ele converteu muita gente, era um pessoal de muito valor, gente que, de fato, já era uma época, toda época é corrompida, mas essa época, pelo que eles me contavam, era muita corrupção nas escolas. E a conversão era muito mais contra a onda do que é se converter hoje, até certo sentido. Né? Os homens todos usavam cabelos compridos, etc. Então, falou, chegava um belo dia na escola com cabelo curto. Então, havia uma divisão na escola. Quando o fulano se convertia, ele entrava na escola, os outros faziam uma aula para ficar aplaudindo, para ridicularizá-los, etc. Cantando glória, glória, aleluia, etc. Né? E quando é, então, nessa época, na Água Rasa, um bom número de alunas se aproximou, atraídas pela grandeza do ideal católico. Para essas alunas, quando elas pediram aulas para o professor, ele foi falar com o Plínio Corrêa de Oliveira, olha, tem umas moças que querem aulas de religião, posso levá-las para alunas antigas que eu tenho? Pode. E aí ele falou para essas alunas da Água Rasa, ó, não esperem nada, hein? Não vai ter recompensa, não vai ter nada. Vocês querem seguir a Deus, vão seguir a Deus e Deus vai ser a recompensa. E ele elogia muito essas alunas. Em 75, então, Plínio Corrêa de Oliveira tem um acidente de carro indo para Amparo. Ele, antes de sair de casa, ele havia dito, chegou a hora de Nossa Senhora pedir contas para quem não cumpre a sua vocação. Dito e feito. Esse local da estrada é onde os TFPistas iam fazer, não sei se ainda fazem, peregrinação, que é o lugar onde Plínio Corrêa de Oliveira derramou o seu sangue. Então, na convalescência dele, ele vai ser cuidado por quem? João Escolhamílio Cladias. Então vai aqui aproximar muito mais, e aqui vai ter, aí a questão do culto e das relíquias vai ficar uma coisa muito mais descarada. Muito bem, eu coloquei aqui umas fotos de Itaquera, né? Só para a gente ter, enfim. Quando é, então, em 1979, em 79 aqui aconteceu uma coisa importante. Na França, um aluno que tinha estudado, tinha vindo para cá, né, para o Brasil, para ficar um tempo na TFP, era um garoto. Ele, quando voltou para casa na França, ele contou para os pais, ele tinha todo esse entusiasmo pelo Plínio Corrêa de Oliveira, que lavaram a cabeça do menino. Ele ficou um devoto do profeta. Os pais se escandalizaram e escreveram um relatório contra a TFP. Isso aqui, então, falava de ladainha. O professor sabia que já tinha culto, mas não sabia que tinha ladainha. E então o Plínio Corrêa de Oliveira disse que ia colocar tudo às claras, que ia escrever uma... Ele logo apelidou o rapport de rapport Judas, quer dizer, relatório Judas, porque todo mundo que citasse o tal relatório já era tido como traidor. Né? E falou, não, eu vou pôr tudo às claras, etc, etc. E numa reunião na TFP, ele conta que ele não sabia que tinha ladainha. É mentindo, porque ele sabia que tinha ladainha. Ele sabia porque no livro que a TFP escreveu
contra o professor Orlando. O Átila diz que no começo de 79 ele levou a ladainha para o Plínio Corrêa de Oliveira, que o Plínio Corrêa de Oliveira falou, recolhe isso aí, não é para ter essa ladainha. E, ao mesmo tempo, para o João Clá, o Plínio Corrêa de Oliveira falou, não, tira só uma outra citação, mãe da Manguinha e mãe do Jeitinho, olha o título tira só esses dois títulos e pode usar a ladainha. Então, para um ele falou recolhe, para outro divulga corrigido. Mas então ele conhecia a ladainha, né? E o professor então conta que numa saída de reunião da TFP, Dom Bertrand falou com ele e o professor falou, isso aqui é um absurdo. Como é que tem essa ladainha? E o Dom Bertrand falou, não, de fato tem mesmo. E o professor então comentou algumas coisas com ele. No dia seguinte, Plínio Corrêa de Oliveira ligou 4 vezes pessoalmente para a casa do professor, querendo falar com ele. Chamou o professor para conversar e falou, Fedeli, para de fazer tudo o que você está fazendo, me escreva um relatório com tudo o que você sabe. O professor ficou feliz. Que bom, agora ele vai acabar com essa história de culto e ladainha. Nada, o Plínio Corrêa de Oliveira só queria saber o que o professor sabia. Até onde ele tinha descoberto. Né? E o professor inocente. Né? E aí quando no dia 18 de outubro de 79, vem à casa do professor 3 alunos da Água Rasa, que há tempos não vinham à casa dele, e estão lá batendo papo, e uma hora um vira para o outro e fala assim, vamos abrir o jogo para o professor? O outro fala assim, vamos. E eles começam então a contar tudo que o João Clá, todas as intrigas, tudo que o João Clá fazia contra o professor Orlando na TFP, e falar do culto, das relíquias, etc. E o professor fala, isso aqui eu já tinha desconfiado, mas não tinha provas. Esses 3 ficaram conversando até às 5 da manhã na casa do professor. Então o professor agora tinha provas e ele estava escrevendo um relatório que o Plínio Corrêa de Oliveira pediu para ele escrever. Ele vai então escrever esse relatório em 79. O Plínio disse que desconhecia, como eu disse, a ladainha, mentira. E numa reunião na TFP, lá numa sede chamada Prestosum, o João Clá pegou a ladainha e foi criticando item por item, tudo para fazer fachada. Né? Então você vê que eles, nessa época, eles negavam que tinha o culto, hein? Publicamente eles negavam. E o professor falou que então o tratamento a ele na TFP mudou. Ele era convidado para todas as reuniões, ficaram morrendo de medo do professor, língua solta, né? Todas as reuniões ele era convidado, sempre citado nas reuniões do Plínio. Fedeli, o que você estudou aí? Oh, o Fedeli disse tal coisa. Isso durou uns 3 meses. Depois voltou tudo de novo o gelo. Aqui eu abro um parênteses. Então, vejam que nessa época, o culto ao Plínio Corrêa de Oliveira, o culto à Dona Lucília, era negado. Só era para alguns iniciados numa sociedade secreta chamada Sempre Viva. Nada como um dia após o outro. Anos depois, olha aqui, leiam, olha a live aqui, ó. Arautos tem sim a devoção da Lucília. Hoje é descarado, olha aqui, é descarado. Eles têm culto mesmo, têm relíquia mesmo, e justificam. Aquilo que há 40 anos eles se escondiam, não é assim, a gente não tem culto, está aqui. Tem o culto sim, senhor. E o professor, então, diante desse monte de confusão e de culto, etc., se dizia também que o Plínio Corrêa de Oliveira era inerrante. E o professor falou, eu preciso, então, provar que ele não é inerrante. Então, preciso pegar um ponto doutrinário. Ele tinha lido as visões de Ana Catarina Emmerich, que Plínio Corrêa de Oliveira recomendava. E ele, então, falou, eu vou estudar isso aqui e vou pegar as heresias e, mostrando que tem heresia, eu mostro que ele está errado. O professor, então, vai fazer uma tese de doutorado sobre isso, a tese que nós publicamos. O Plínio Corrêa de Oliveira, então, manda um professor chamado Dumas falar com o professor Orlando para ver se chegam lá a um acordo. O professor vencia todas as conversas, não chegava a lugar nenhum. E o professor queria conversar com o Plínio Corrêa de Oliveira. E o Plínio Corrêa de Oliveira fugia. Ficou fugindo 1 ano e 9 meses. E o
O professor começou a contar os dias e falou, tantos dias eu estou esperando para falar com ele não me recebe. Né? E aí, um belo dia, um aluno do professor chamado Aramis foi visitar um colega que estava num eremo lá em Itaquera, chegou lá, viu o coitado parecendo doido, tomando remédio a cada meia hora, com 3 fotos da dona Lucília pendurado, quer dizer, e um altar com a foto do Plínio Corrêa de Oliveira em velas. E aí ele veio e contou para o professor, tem um altar para o homem lá. Né? E o Plínio Corrêa de Oliveira não recebia, o professor não recebia, até que enfim ele foi recebido, foram 6 ou 7 conversas. O professor não queria tratar de questões pessoais, o que fizeram para mim não importa, eu quero tratar de doutrina, de princípios. E ele então arrasa com o Plínio Corrêa de Oliveira nas conversas, e depois o professor, quando sai da TFP, ele vai escrever contra a TFP, e a TFP vai escrever para ele, o professor manda esse relatório, né, depois detalhado para a TFP vai publicar um livro, são 2 volumes, para rebater o professor Orlando. No livro, o livro então foi escrito para rebater os escritos do professor Orlando. O livro não traz os escritos. Como é que você vai criticar um texto sem mostrar o texto para o seu leitor? Depois o texto da TFP, do Átila, que na verdade estava escrevendo a mando do Plínio Corrêa de Oliveira, né, falsifica os textos do professor. Você pega o que o professor escreveu, pega o que ele cita, ele atribui ao professor frase que faz do Plínio Corrêa de Oliveira, que é uma desonestidade. Né? Isso aqui um dia precisamos tratar com mais afinco. Tá? Muito bem. Depois, o professor vai falar com o Dom Maier. Dom Maier tinha rompido com a TFP, já. O professor vai falar com o Dom Maier tinha vindo a São Paulo, aqui na Santa Generosa, e o professor disse então que Dom Maier afirmou com ênfase que as restrições mentais praticadas na TFP eram puras mentiras. E o Plínio Corrêa de Oliveira queria que o professor contasse o que ele conversou com o Dom Maier. O professor falou, isso aqui não sou obrigado a contar, sob sigilo, é uma questão de minha alma. Né? Então ele tinha medo do que as pessoas sabiam, do que as pessoas descobriram. Né? E então o professor vai romper em maio de 83 com a TFP, e aí ele vai, com aquele grupo de alunos, fazer a Associação Cultural Montfort, que na época nem era um grupo de amigos, vai depois ter um nome até, a irmã da Maria, que num dado momento vai sugerir, fala, precisa dar um nome para isso aqui, para ficar uma coisa mais formal. É quando foi feito uma... Isso. Fizeram um abaixo-assinado contra o Jevou Salim Marie, e a irmã falou, precisa ter aqui quem vai escrever, quem vai assinar aqui, Orlando Fedeli, da onde? E aí o professor, então, isso aqui, a maioria são alunos da Água Rasa, essa foto é de 85, porque o professor depois procurou também fazer com que os alunos e as alunas tivessem algum contato, que na TFP, como eles são gnósticos, o casamento é mal visto. Por isso que eles não casam, quem casava era mal visto. E o professor via que seria bom, claro, os alunos dele formarem boas famílias. Né? Então, aqui tem a mãe da dona Tosca, a mãe do professor. Então, o professor ele vai, em 31 de maio, fundar a Montfort. Essa foto é de 85, no sítio de Itapetininga. Cria também um jornal chamado Veritas, Verdades. E em 87, ele vai dar aulas no Alexandre de Gusmão para alunos do Alexandre de Gusmão e alunos da Getúlio Vargas, essa escola aqui do lado, que faziam também o curso básico no Alexandre de Gusmão. É assim que muitos que estão aqui conheceram o professor, foi nessa época. E o professor, então, em março de 88, ele se casa, se casou com a irmã Ana Maria, então Ivone Fedeli. Para vocês terem a ideia de a consideração que Dom Maier tinha pelo professor Orlando, ele veio de Campos aqui, que é longe, hein? Campos é norte do Rio, quase Espírito Santo. 800 quilômetros. Para assistir o casamento e voltar. Veio de carro com o motorista e voltou. Para ver a consideração que Dom Maier tinha pelo professor. Tá? Em 92 ele vai se aposentar. Ele ainda houve concurso na época, em 92 justamente.
para professor na Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas estava contratando professores. E o professor se candidatou, ele era o único doutor. Eu me lembro o dia que ele foi na GV, eu não o vi, mas eu lembro os colegas da minha classe, você viu o professor Orlando está aí, o professor Orlando está aí, etc. Ficaram lá, que tinham ido falar com ele, etc. Eu tinha alguns alunos da minha turma mais velhos, que tinham servido o exército, então perderam o ano. Eu não fui aluno do professor no colégio, ele já não dava mais aula para essas turmas quando eu estudei na GV. Mas ele era conhecido na GV, então ele não foi contratado, né? Embora fosse o único doutor. Então o professor se casa, como um amigo nosso brincava, o professor nadou e morreu na praia, né? Não é melhor que ninguém. Então o professor, ele está aqui o convite de casamento do professor. O professor não teve filhos diretos, né? Mas ele e a irmã da Maria tiveram muitos filhos, né? Então um casamento que só aqui daria para dar quase uma aula, né? Muito rico em obras, o Colégio São Mauro é uma dessas obras, muitos de nós somos também, rico em frutos e, por que não, rico em filhos, né? Então, essa foto foi pouco antes do professor morrer, em 2009, isso aqui foi em abril, ele vai morrer em junho, e muitos alunos, aqui é onde era o Colégio São Mauro antigamente, né? Aqui é no sítio de Itapetininga, uma festa que fazíamos em maio, nós agora fazemos em julho, né? Mas essa é uma outra história. E um fato curioso, interessante, né? Quando o professor Orlando saiu, o Plínio Corrêa de Oliveira disse: o Fedeli nunca mais vai ter fruto. Ele é um galho ligado a uma árvore chamada TFP. O galho separado da árvore não frutifica. E o professor dando aula na GV, convertendo um monte de gente. E levando essas pessoas à missa. Na época havia missa tridentina, praticamente não havia aqui em São Paulo. Então assistíamos missa na Igreja Oriental Belquita, aqui do Paraíso. E o pessoal da TFP também ia. Então o pessoal da TFP ia à missa e vendo que o profeta Plínio tinha dito que não haveria frutos, e todo domingo aumentando a quantidade de gente. Então, um dia, teve lá dia 19 de fevereiro de 89, já na missa, o pessoal da TFP começando a provocar os alunos do professor. Na hora da saída, um dos TFPistas pegou a moto e foi para atropelar o professor Orlando. Aí houve empurra, briga, né, sopapos, né? Isso saiu no jornal, está aqui no estado de São Paulo, naquela semana, né? E saiu uma matéria, aqui o professor segura na mão, são tecas com relíquias do Plínio Corrêa de Oliveira. Ele tem na mão, assim como a gente tem tecas de santos, Santa Teresinha, São João Bosco, etc., aqui eram relíquias do velho, imortal, né? Cabelo, unha, né? Então, essa aqui era mais uma prova de que o velho não era inerrante. Mas outras provas estariam por aparecer, porque o professor, ainda que ele se aposentou no colégio, ele vai ainda dar aulas na clandestinidade muitas vezes, na Unicamp, que é de onde veio o Fábio Vanini, a Marina e tantos outros, na PUC, que é onde veio o Marcelo Andrade, a Érica, a Laura e tantos outros. E tempos depois, então, o professor, que era incansável, né, ele vai ter, então, novas arenas. Em 99, vai ao ar o site Monfort, que deu aquilo que o professor Orlando ensinava. Isso aqui vai dar uma projeção enorme, porque ele conseguia agora ele atingir um público no mundo inteiro. Então, o site Monfort vai ser uma grande arena também de brigas, de muitas cartas, eram de fato milhares de cartas que hoje a gente está transformando em podcasts. Muitos trabalhos, alguns trabalhos muito profundos, né? Se a gente pega aquele trabalho que o professor escreveu, por exemplo, sobre a religião do homem, pega o trabalho que escreveu sobre o rock, trabalhos muito profundos, artigos também, e o professor ele acordava de madrugada para responder carta. No site foram publicadas 2.200 cartas. Ele respondeu muito mais que isso. Algumas cartas eram de cunho muito particular, então ele não publicava. Foram milhares e milhares de cartas.
Depois, as pessoas começaram a convidá-lo para dar palestras em todo o Brasil, e aí ele vai para Campinas, vai para São José dos Campos, né, que é onde até veio o Ângelo, Recife, Fortaleza, Curitiba, São Carlos, Araraquara. Ele viajava muito. Para Campinas ele ia toda semana. Campinas eu o levava. A primeira vez que ele foi a Campinas, ele foi convidado para dar um curso, uma aula, era uma semana livre que tinha lá, Semana da Cultura. Então convidaram, o Sandrinho levou o professor para dar aula, e chegou lá, imagina, dentro da Unicamp, ele foi falar, e aí ele começou a falar de Inquisição. E aí ele virava e falou, como é? Vocês não vão falar nada? Eu estou provocando vocês. E aí, no final da palestra, e daí um elemento levantou a mão. Professor, mas tal autor diz tal coisa. Ele falou, qual livro você lê desse autor? O fulano ficou desse tamanho aqui, ó. Depois o professor, na aula, citava o tal autor, virava para o professor e falava, isso aqui quem diz é tal autor, que você não leu. No final, isso era assim, viu? Esse era o estilo. No final, metade furiosa ia embora, metade ia fazer uma volta em torno do professor Orlando. Professor, eu tenho uma dúvida, professor, isso, olha aquilo, etc, etc. E ele formou um grupo na Unicamp, dentro da universidade. Na época eu fazia pós-graduação, eu ia, não na Unicamp, mas na FGV. Mas eu tinha que ir toda semana para Campinas, as minhas aulas eram lá. Eu levava ele comigo, ele chegava lá, entrava na Unicamp, procurava uma sala vazia, os alunos, o professor Orlando está aí, ele vai estar em tal sala. Começava a chegar gente, ele dava aula. Não tinha WhatsApp, hein? Dava aula, né? Depois de muito tempo, começaram a mandar os seguranças, claro. Aí ele já tinha tantos alunos que ele falou para os alunos, vocês precisariam alugar uma casa e fazer uma república de vocês aqui na Unicamp. E aí eles alugaram, né? E o professor começou a dar aula naquela casa que eles haviam alugado. Então, esse era o estilo, hein? Esse era o estilo. O professor ia lá toda semana. Eu lembro que um dia ele falou, filho, eu fiz as contas, a quantidade de vezes que eu já fui e voltei para a Unicamp já teria dado não sei quantas voltas ao mundo. Era assim, uma coisa de louco. Isso era em todo o canto. Ele era requisitado em todos os lugares, formou grupos, esses grupos existem até hoje, em Fortaleza, em Recife, a Brasília, onde tem o Padre Daniel, e ao Rio de Janeiro, né? O próprio Álvaro, ele dava aula na área de churrasqueira do prédio onde morava o Álvaro, né? Do Centro Dom Bosco. E então, quando ele morreu, o professor estava dando um curso no Rio. Eu lembro que a gente até se revezava, né? Íamos cada vez uma semana para o Rio. Então, um apostolado que não tinha fim, né? E mesmo fora do Brasil. Então, aqui para vocês verem, isso aqui em 2009, quando o coral do colégio foi a Verona para participar de um festival de coros, o professor Orlando foi junto, ele vê numa praça, uma pessoa sentada, sentou lá, era um muçulmano. O professor sentou do lado do muçulmano e começou a fazer apostolado com ele. E esse muçulmano escrevia depois. O professor voltou para o Brasil e eles continuaram tendo contato, né? Certa vez eu estava com o professor em Roma, a gente almoçou, e era um restaurante muito bom, mas com quadros feios de arte moderna. Na hora de ir embora, o professor falou para o dono, olha, a sua comida é excelente, mas olha, os quadros aqui não condizem com o nível da sua comida. Ele falou, mas a beleza é algo relativo. Aí o professor, não, tem um papel aí. Começou a desenhar, sempre desenhava falando com o nariz enorme. Isso aqui é bonito? Eu sempre dava esse exemplo. Não, não é. Só se for para usar como caricatura. Eu falei, então, mas por que não é bonito? E aí foi explicando que todas as regras de beleza, proporção, unidade, diversidade, tarará, foi explicando tudo. Chamava-se Mauro. Tempos depois, um dia eu falei, professor, lembra do Mauro? Eu falei, claro que lembro, ele me escreve. Olha isso aqui. O professor deixou o e-mail lá, ele me escreve, né? Anos depois voltamos lá, né, irmã? Eu falei, irmã, isso aqui que é aquele Mauro. A irmã foi falar com ele e ele até falou, eu lembro sim, ele tinha uma ideia da estética um pouco
objetiva, matemática, né? Ele dizia que a beleza era a proporção. Até a irmã falou assim, que isso é Platão. Uma vez eu fiz faculdade no Mackenzie, né? E tinha uns protestantes que nem eram alunos do Mackenzie, que se infiltravam lá no campus para ficar cooptando gente. Então, sempre que eu os via, eu ia lá, entrava na rodinha e para sabotar, né? E aí, uma vez, eles falaram, não, vai trazer aqui o nosso líder. Trouxeram o líder deles e marcamos um debate na sede da Montfort com o líder da seita. Era um rapaz. Olha, a surra foi tal que na hora de ir embora, ele foi até o armário e abriu a porta do armário. Imagine, ele abriu a porta do armário. Não, ele achou que ali era a porta, ele perdeu o rumo, literalmente. Né? Isso aqui é para contar um caso. Depois, o professor era uma pessoa polemista, como vocês viram. Né? A vida dele era polemizar. Ele vai ter muitas polêmicas, eu não vou entrar nela, só vou citar. Em 95, tivemos uma polêmica com os padres de Campos. Em 2000 e 2001, com o Olavo de Carvalho. Em 2001, com o Dom Estevão Bittencourt, com quem ele já tinha tido uma polêmica em 87, 89, mas aqui ela, por causa do Vaticano II, ela vai se reacender. Teve um debate sobre pena de morte com o Hélio Bicudo. Em 2003, um debate por cartas com o Instituto Paulo VI de Brecha, modernista e que não respondeu. O professor, houve troca de cartas, o professor acabou com eles, não responderam mais. É desse debate, esse debate que vai dar o livro Carta sobre o Concílio, que eu recomendo muito, que ali o professor explica muito bem a doutrina do modernismo. Em 2004, teve um TFPista que escreveu para ele, desafiando, o professor falou, você fica só querendo negar o que você foi, etc. O professor falou, você que pediu, hein? Aí o professor escreve toda uma análise sobre o livro Revolução e Contra-Revolução, do Plínio Correia de Oliveira, mostrando como aquele livro é fajuto. E é desse debate, desse escrito que a gente vai publicar o livro Domini ut Vidiam. Né? E eu me lembro que chegou um dado momento, teve também o Saúl da Lagoinha, teve um monte de polêmicas. E houve um momento que as pessoas só escreviam para Montfort, elogiando, perguntando e agradecendo. Ninguém mais brigava. Eu lembro do professor contando e ele falou, estamos sós na arena. Né? Ninguém mais nos desafia. Né? Então, aqui estão as polêmicas que se tornaram livros. Né? Depois, uma característica do professor muito relevante, muito importante, que o professor sempre nos dizia, não existe catolicismo sem papado. Ontem o padre Jacinto falou dos três amores brancos, Nossa Senhora, o Papa e a hóstia. O professor era um grande devoto do Papa. Mas ele não via os erros que o Papa, por vezes, cometia. Claro que via, mas continuava sendo Papa. Ele nunca flertou com o sedevacantismo. Ele dizia, sedevacantismo só se me provarem com argumentos que eu possa repetir para uma criança de 6 anos de idade. Ele nunca entrou nessa. Imagina que absurdo, tem mais sedevacantista hoje do que na época de Paulo VI. Ele via a contradição disso tudo. Quando em 26 de janeiro de 2005, ele teve a honra de poder estar com o Papa, ele entrega ao Papa um Sagrado Coração idêntico a esse, absolutamente idêntico. Esse aqui ele fez vários que ele vendia, né? E ele fez um para dar ao Papa. Ele escreveu ele já tinha escrito aqui na época um artigo Viva o Papa, que quem não leu eu recomendo muito que leiam. Sedevacantismo, já falei, jamais. E ele tinha uma grande esperança com Bento XVI. Ele dizia que Bento XVI, ele tinha esperança que Bento XVI fosse o Papa de Fátima. Tinha uma grande, esperança em Bento XVI, né, irmã? Uma grande esperança em Bento XVI. Isso. Uma vez a gente esteve em Roma, eu estive em Roma com o professor, a gente falou com o Monsenhor Rangit, e o Monsenhor Rangit nos disse coisas muito alentadoras sobre a missa. Então o professor nós saímos dessa conversa com o Monsenhor Rangit, o professor estava esfuziante. Muito bem, deixa eu agora passar rapidamente, eu não queria não tratar disso, para não ficar só numa coisa histórica. Olha que foto simpática. Né?
para contar alguns aspectos de como era a personalidade do professor, que as pessoas muitas vezes só leram as cartas, pode ficar com uma impressão de que era uma pessoa... Era briguento, mas era um briguento que atraía, não era uma pessoa... O professor era sempre o mesmo, ele não era uma pessoa metida. E depois era uma pessoa que atraía, né? Então, primeiro, antes de tudo, ele era o professor de história. E ele sabia história como ninguém. Eu me lembro quando eu, com 17 anos, quando ele deu aula sobre as cruzadas, eu saí daquela aula, assim, não sei se nas nuvens ou com o coração a 1000 por hora, porque aquilo era espetacular. As aulas que ele dava sobre a Vandéia, sobre o charrete, as aulas que ele dava sobre a Revolução Francesa, onde eu estava conversando, né? O curso, quando ele deu de Revolução Francesa, foram meses de aula. Meses, toda semana tinha aula. Ele citava a Revolução Francesa dia por dia. Ele tinha os jornais da época. Estava tudo na memória dele, tudo. E depois não eram só fatos históricos, ele entendia os princípios que moviam os fatos. Né? Depois, sempre professor. Ele dava aula para todos. Então, se tinha um aluno construindo uma casa, ele ia visitar, conhecia os pedreiros, começava a dar aula para os pedreiros. Converteu vários. Olhem isso aqui, a empregada da casa dele, certa vez, era analfabeta. Ele tinha pena, ele alfabetizou a mulher. Quer dizer, ela era paga para ir lá trabalhar e fazer essa cinta aqui. Porque ele falou, eu tenho pena, ela não sabe ler. Quanta coisa ela não vai conseguir conhecer. Né? Então ele era professor sempre. Ele dava aulas que varavam à noite. Os alunos chegavam lá, saía às 6 da manhã e ia para o trabalho. Era muito, muito, muito animado. O Marcelo Andrade conta, né, que com um amigo dele, o professor ia dar um curso, não tinha como dar o curso, não tinha horário, marcou segunda-feira às 6 da manhã. Segunda-feira, imaginem só, não era sábado às 6 da manhã, segunda-feira às 6 da manhã. Depois o professor era um grande amigo. O professor era uma pessoa que se você ligasse e dissesse, professor, eu tenho um problema. Ô meu filho, vem em casa. Eu vou tentar contar uma história. Quando o professor morreu, um aluno que me deu muito bom exemplo quando eu me converti, mas que agora estava afastado do professor, por bobeiras, viu? Não se afastou da religião, mas por bobeiras, ele veio almoçar comigo. E ele me contou a conversão dele. Ele foi aluno na GV, como eu. Ele era um pouco mais velho que eu. Ontem uma amiga dele veio aqui à missa. Ele é um aluno ruim, antes de se converter. Ruim. Sabe aqueles alunos na escola? Ele falou ó, um dia eu explodi uma bomba no banheiro, eu e os meus amigos. Né? E aí estava voltando e eu cruzei com o professor de História. E o professor de História me parou e falou, rapaz, você é muito ruim. Escuta aqui, você pode passar em todas as matérias, lá na GV, aqui no Alexandre, comigo você vai reprovar, você entendeu? Você é muito ruim, rapaz, você está reprovado comigo. Ele falou que ele levou um choque, porque ele de fato era uma dessas pessoas, ele é um fano alto, sempre gostou de lutar, ainda hoje, imagina, ele tem 50 anos. Ele falou assim, Melo, as pessoas que eu não era garoto gostavam de futebol, eu gostava de lutar. Ainda hoje ele faz luta, ele gosta de lutar. O professor sempre admirou essa coragem dele, né? E nunca ninguém ousou falar com ele desse jeito, ele falou. E ele ficou com raiva do professor de História. Imagina, o professor baixinho e ele alto. E ele no primeiro médio, eu fiquei com raiva. Eu falei, quem é esse professor? Nem meu pai fala assim comigo. Ele ficou com raiva do professor de História. Muito bem. Um dia, a situação aqui, deixa eu dar o contexto. Nós, alunos da Getúlio Vargas, íamos dia sim, dia não na Getúlio Vargas, dia sim, dia não no Alexandre de Gusmão. Então havia aquela rivalidade, quem é da GV, a rivalidade de moleque, com quem é do Alexandre de Gusmão. Por que era um da GV ou do Alexandre, nós não nos gostávamos. E um dia, um fulano mais velho, repetente do Alexandre, portanto tinha mais força que todos, ele perfilou no pátio todos os alunos da GV, falou, todo mundo agora vai estender a mão, ele acendeu um cigarro e foi queimando a mão de todo mundo.
Quando chegou nesse aí, ele já ficou calculando. Ele falou assim, olha, eu não consigo com ele. Mas acho que eu consigo acertar um ou outro soco. Ele não vai queimar. Na hora que chegou a vez dele, ele falou, eu só olhei e dei uma. E aí começaram a brigar. E ele falou, eu não sabia. Mas o professor de história, o pátio, eram esses pátios internos. A escola dava volta no pátio. Então, dos corredores, você via o pátio lá embaixo. Ele falou, eu não sabia, mas o professor de história estava vendo a briga. Confusão, esse aluno que os queimou era protegido da direção da escola. Foi todo mundo para a diretoria, chegou lá de quem era a culpa da briga, do rapaz que bateu, para se defender. Né? E ele falou, eu estava lá sentado, o diretor na minha frente, me dando uma descompostura, a porta atrás da diretoria fechada, e eu aqui sentado, e o diretor acabando comigo. De repente eu ouço a porta abrir, aí uma mão bate no meu ombro. Muito bem, meu filho, você fez muito bem. Eu virei, era um professor de história. Ele falou, você fez muito bem, meu filho, você tem razão. E começou a discutir com o diretor, me defendendo. Aí ele falou assim, foram 3 golpes que me levaram à prática da religião. O primeiro foi a bronca quando eu estourei a bomba. O segundo golpe foi quando esse professor, que me tratou tão duramente, agora vinha me defender quando eu tinha razão, brigando com o diretor. Foi tempos depois, o meu pai ficou muito doente, meu pai estava à morte no hospital, e ele falou assim, eu estava no hospital, eu vi meu pai morrer, ele tinha uma ligação muito grande com o pai, eu vi meu pai morrer, meu pai tinha acabado de morrer, eu fiquei arrasado, eu saí para o corredor. Na hora que eu abro a porta, que eu saio para o corredor, que eu olho, o professor de história. Ele falou, ué, como é que ele sabe, né? Aí depois a gente ficou sabendo, essa aluna, colega dele, que até ontem veio à missa, foi quem avisou, professor, o pai do Cruz está morrendo no hospital. O professor chegou, meu filho, ele falou, pai, professor, meu pai morreu. Eles entraram, ele falou, filho, você sabe fazer o sinal da cruz? Não sei, professor. E ele falou, esse foi o 3º golpe. E aí eu me converti. Isso aqui era o professor Orlando. Qualquer hora você podia ir à casa dele, ele era o amigo. Depois era o polemista, né? Como eu já falei, zeloso. Uma pessoa para quem o interesse dos alunos estava acima de tudo. Um dia, acabando a missa, eu vi o professor saindo correndo da missa. Falei, caramba, que tá tendo? Será que vai ter briga? Na hora que eu saí, ele tinha visto um aluno antigo na missa, e quando acabou, ele saiu correndo, porque ele pegou o rapaz lá fora, meu filho, por onde você anda? Fala, professor, eu estou na dúvida, eu não sei se entro no Opus Dei, na TFP. Eu falei, já sei o que você vai fazer, vem comigo. E esse rapaz ficou com o professor para sempre. Para sempre. Se casou com uma das alunas dele, etc. Formou uma família muito bonita. Depois, sempre tinha um plano para o futuro. Sempre, sempre. Nós vamos fazer isso, eu vou dar um curso. Quando ele morreu, ele tinha escrito o tema de 100 aulas que ele ia gravar. Ele gravou 2 ou 3 e morreu. Não, ele gravou a prova da existência de Deus, a questão da verdade. Depois, ele morreu em junho, do coração. Em fevereiro, ele tinha tido um infarto. Na quinta-feira, na sexta ele ia para Fortaleza. Cancelaram a passagem dele, ele brigou, tiveram que comprar outra. Ele vai para Fortaleza. Chega lá, eu conversei com o Márcio, o tio da... Cadê a irmã? Irmã Marta. Ele me contou. Chegou lá o professor, deu aulas, falou, filho, vamos fazer um congresso. Ele estava morrendo, vamos fazer um congresso aqui. Eu tenho uma foto, ele me mandou. Ele falou, o Márcio, professor, eu guardei, me mandou a foto. O esquema do congresso, sábado de manhã tal aula, depois missa, depois isso. Quer dizer, ele estava morrendo. E ficou empolgado, vamos fazer um congresso aqui em Fortaleza, etc. Quando ele chegou no hotel, ele teve de novo um infarto. Quando ele chegou de manhã, no domingo, eu fui à casa dele, eu o abracei chorando, ele falou, filho, obrigado, você estava com medo que eu morresse. E ele, então,
à beira da morte, organizando um congresso. Passou a noite, o voo era de madrugada, passou a noite conversando com o recepcionista do hotel. Na hora que chegaram lá de madrugada para pegá-lo, falou, vocês vieram buscar aquele professor? Ele passou a noite aqui conversando comigo. Ele é inteligente, hein? Quer dizer, ele fazia apostolado com todo mundo. Né? E sempre com um novo plano. Depois, isso aqui que eu acho bonito, entusiasmo por todo o bem. Ele não tinha inveja. Ele se alegrava realmente quando ele via qualquer bem em qualquer pessoa. Né? Se alegrava com todo o bem. Devoção aos três brancos, já falamos. Depois, um artista, ele gostava muito de arte. Temos aqui algumas obras dele, né? Mesmo o Sagrado Coração que está aqui. Ele fazia muitas poesias. Ele tem um poema que eu gosto muito, chamado Grandeza, que fizeram um vídeo com esse bem declamado, está muito bonito, eu recomendo muito que assistam. Aquilo ali era a alma do professor. Ele não fazia poesias como uma pessoa que está escrevendo para ficar bonito. Ele escrevia o que ele era, né? É uma pessoa muito leal. Quando o Dr. Plínio estava para morrer, isso, depois de TFP, depois de tudo, eu me lembro a gente rezava o terço todo dia. Nesse dia, na hora de oferecer o terço, ele falou assim, vamos rezar pela conversão do Dr. Plínio, porque se ele se converter, é uma estrela que vai brilhar no céu. Quer dizer, lealdade e gratidão até o final. Né? Depois, um grande amor à verdade. Ele dizia, a verdade é a nossa soberana, é a nossa rainha. Nós não somos donos da verdade, ele dizia, mas ela que é a nossa dona. Portanto, se amava a verdade, amava o estudo. Ele insistia, mas ele insistia para a gente estudar. Assim, ele dava cursos, dava aula, a casa dele todo dia tinha aula. Mas ele mandava a gente estudar. Ele dizia, não adianta acreditar porque o professor está falando, tem que estudar, tem que estudar. Todo mundo que ia estudar, ele fazia um esquema, ele que me ensinou a estudar. Falei, professor, eu queria estudar. Filho, você faz assim, ó, pega isso aqui. Depois ele dava algumas aulas para nós, um ciclo de aulas chamado SPES, que a irmã Ana Maria na época organizou. E eu era do grupo de história, então eu ia ter aula na casa dele, com a Laura, com alguns outros, e o professor dava para nós as aulas de história e como nós deveríamos dar aquela aula. Essa aula aqui, vocês comecem falando de tal jeito. Falem da geografia do lugar, isso vai despertar o interesse do aluno. Eu tenho esses esquemas, não só da aula, mas como a aula deveria ser dada. Né? Depois, uma pessoa autêntica e transparente. Às vezes até quem não o conhecia podia até achar que às vezes ele podia ser mal educado. Porque o que ele não gostava, ele não gostava. Né? Uma vez eu vim uma viagem com o Alex para Minas. E a gente trouxe um licor para ele. Os licores de Minas não são os melhores do mundo. Eu não sabia. Na hora que ele entregou, o filho, obrigado, mas olha, esses licores às vezes não são bons. Quer dizer, ele era muito transparente, né? Você sempre sabia o que ele estava pensando. Depois, ele tinha uma capacidade de extrair o melhor de cada um. Todo mundo, não existia camisa de força. Todo mundo continuava sendo o que era e ele conseguia, de cada um, extrair o que ele tinha de melhor. O que aquela pessoa ia conseguir produzir, o que ela ia conseguir fazer. Todo mundo se sentia importante falando com ele, porque todo mundo conseguia fazer algo grande ou participar de algo que era grande. Não é, padre, isso aqui era uma coisa tremenda. Todo mundo era alguém. Todo mundo era importante, todo mundo tinha um nome, todo mundo tinha uma história. Né? Então, depois, uma grande simplicidade nos costumes e tudo. Não era uma pessoa afetada nem um pouco, mas nem um pouco. Sempre foi o mesmo. Um fato corriqueiro. Né? Ele era muito... O que ele viu na TFP o assustou muito. Então, ele morava numa vila, essas ruas sem saídas, e ele tinha que, então, no dia do lixeiro, pegar... A casa dele era lá no fundo da vila. Pegar o lixo e trazer aqui para a rua, porque o lixeiro não entrava, a vila era muito estreita. Quantas vezes, né, ele velho, professor, deixa que eu levo isso. Não. Senão eu vou começar a dizer aí que os meus alunos estão carregando o lixo. Ele não deixava, não tinha nenhum salameleque com ele. Então, essa chama tão ardente começou a se apagar. Né? Em 2009, então, começa o projeto do legado,
da Montfort, que era para deixar esse legado do professor, mas Deus tinha outros planos. Eu tenho a relação das 100 aulas que o professor escreveu. Ele queria gravar 100 aulas. Ele gravou algumas e depois morreu. Tem uma obra importante do fim da vida dele, que ele sempre dizia, à la fin de ma vie, je touche, que é o livro que ele publicou contra a TFP, que eu recomendo muito que leiam. Ele dizia, graças a Deus, quando eu saí da TFP, eu não tinha dinheiro para publicar aquilo que eu escrevi. Porque eu não tinha tantos elementos como eu tenho hoje. Porque hoje, vocês viram, os próprios TFPistas e PCO e Arautos do Evangelho divulgam livros contando a vida do Plínio Correia de Oliveira e escancarando o culto que eles têm. E os erros doutrinários que tem Plínio Correia de Oliveira, erros doutrinários de gnose. Então, ele ficou muito feliz em ter publicado o livro. O livro ele publicou em 31 de maio de 2010 e vai morrer 9 dias depois. Ele sempre dizia, nesse final, eu vou morrer. Uma vez ele estava dando aula em Recife, ainda era 2007, ele começou a passar mal, ele às vezes passava mal, ele tinha um problema no coração. E ele começou a se sentir mal, e ele pediu água, tinha um amigo nosso médico na plateia, ele se ofereceu para ajudar o professor foi se recompondo, na hora que ele se recompôs, ele continuou a aula, ele nunca parava, deixava de terminar a aula. E aí ele parou, virou, falou, olha, eu vou morrer. Quando eu morrer, o apostolado que eu plantei vai frutificar muito mais. A última aula que ele deu no domingo, ele morreu numa quarta. Ele dando aula na sede da Montfort, ele falou assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. E vocês, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ficar juntos. E ele dizia também, fiquem junto com a Ivone, fiquem junto com o Edivaldo. O Edivaldo é o padre Jacinto, né? Ele mudou de nome na religião, e Ivone é a irmã Ana Maria. Eu lembro dele dizer isso para nós em abril, em Verona. Olha, ele falando não isso para mim, falando para os jovens do coral. Eu vou morrer, vocês fiquem com a Ivone, fiquem com o Edivaldo. Então ele dizia, eu vou morrer, e em 9 de junho, ele teve a manhã azul dele. É verdade que ele morreu no começo da tarde, mas essa foi a manhã azul ao sol, né, que ele contou naquele artigo para o padre Francisco Veras. E depois da morte dele, né, o que a gente tenta miseravelmente fazer? Continuar alguma coisa do que ele fez. Né? Então, nós procuramos publicar as aulas dele, muitos vídeos têm um áudio muito ruim, mas é melhor publicar alguma coisa do que nada. Nós procuramos publicar as cartas, transformá-las em podcasts para facilitar a pessoa poder ouvir. Quem não conhece ainda os podcasts Foz Carmélia, eu recomendo muito. Ali se aprende muita coisa. Publicando os textos do professor e publicando também os livros. Né? Nós publicamos toda a obra do professor. Hoje, eu diria que acho que faltam 2 obras para a gente publicar. São 2 obras difíceis, porque uma está inacabada, que é a Vida de Pio XII, e outra está feita, mas tem coisas que o professor fez melhor depois, estudou melhor no futuro. A gente está trabalhando nesse projeto, mas isso aqui é bem difícil. Tá? Mas a nossa ideia é essa, pessoal. É para isso que a gente está aqui, é por isso que tem esse congresso. Então, falou-se aí da nossa viagem para Roma. Essa foto, em frente a São Pedro, eu tirei com o professor justamente depois da conversa com o Monsenhor Rangel. Então, veio aqui a alegria dele. Né? E era isso. É um grande resumo. Agradeço a todos aí e passei um pouco do horário, peço desculpas. Tá bom? Salve Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Tende piedade de nós.